Mas tem um outro elemento aqui no conflito que é um grande impasse, né? Tá claro que a Rússia não poderá vencer a guerra por completo. Ai, você está dizendo que isso não vai acontecer? É isso que você está dizendo, Reni? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tudo pode acontecer numa guerra, e esse é um dos ensinamentos fundamentais do Clausewitz. Inclusive ele chama esse fenômeno, né? Ele fala muito da sorte, da incerteza, ele chama isso de fricção. Na guerra existe uma fricção que você não controla. Então o inesperado é um elemento fundamental de toda a guerra. Não dá para cravar, a Rússia não conseguirá. Mas hoje, nas condições normais do que está acontecendo, é muito difícil da Rússia obter uma vitória total sobre a Ucrânia. Só que o mesmo vale para o lado da Ucrânia. A Ucrânia também não consegue obter uma vitória total sobre os russos. Ela consegue resistir, ela consegue bloquear o avanço, ela consegue trazer problemas, criar uma guerra de atrito, de exaustão, de guerrilha, aonde ela não precisa vencer, basta ela não ser derrotada, mas ela também não tem força e capacidade suficiente para expulsar os russos por completo com uma ação ofensiva sua. Os russos podem acabar saindo da Ucrânia em algum momento, depois de uma longa guerra, desgastados e desistirem do conflito, do que serem expulsos na base do avanço ucraniano, gerando uma série de derrotas e um recuo russo. Então, isso não dá para acontecer. Por isso que nós temos um impasse. E o impasse, ele coloca a guerra numa situação meio complicada. Quando a gente pensa nas relações internacionais, tem uma série de analogias históricas que são trazidas para tentar prever como que essa guerra vai acabar. E uma delas é o momento Munique, que é uma referência, uma analogia aos acordos de Munique, quando a Alemanha invade a Tchecoslováquia, e naquele momento os franceses e ingleses eles acabam assinando um acordo com a Alemanha, ou entregando para a Alemanha uma parte da Tchecoslováquia. E aquilo é lido nas relações internacionais, né, ou entendido como um momento de apaziguamento, appeasement, que é tipo você passar a mão na cabeça de um agressor. Então esse é um possível cenário para o fim da guerra da Ucrânia com a Rússia. Um outro momento importante e categórico que explica um pouco do que pode acontecer é o que a gente chama do momento Nuremberg, que são julgamentos de guerra de Nuremberg, aonde os nazistas foram julgados. E aquilo, o exemplo daquele momento é um exemplo do que a gente pode chamar de rendição incondicional. Então, um segundo cenário possível para o fim da guerra da Ucrânia seria um momento Nuremberg ou rendição incondicional. Um terceiro momento é o momento de Versailles, que é um tratado que, na verdade, talvez tenha impulsionado a Alemanha para partir para uma retaliação, para uma vingança, um tratado que impulsionou e justificou ou ajudou a Alemanha a ir em busca de mais ataque, mais violência, pelo peso das reparações, da conta e da pressão que foi trazida no acordo pós Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. Esse momento seria um momento de um acordo de paz que, na verdade, impulsiona para uma outra guerra. Então, essa é uma terceira opção de saída da guerra da Ucrânia. Eu acho que nós não teremos nenhum dos três momentos. Que a guerra, e a pergunta é essa, né? Como acaba a guerra da Ucrânia? E ela não acaba desse jeito. Ela não acaba com nenhum desses três. Nem com apaziguamento, nem com rendição incondicional e nem com um acordo que impulsiona um outro conflito maior. E tem gente dizendo aí, então pode ser no modelo de Minsk, acordos de Minsk. Foram os acordos
feitos em 2015, em Minsk, a capital da Bielorrússia, entre Ucrânia e Rússia, sobre a discussão do leste da Ucrânia, mas que também não deram certo. Então, eu não vejo saída em nenhum desses três caminhos. Volto para a ideia para vocês que nós temos um impasse. Esse impasse não parece caminhar para lugar nenhum. O conflito me parece que vai ser um conflito de longo prazo. Ele vai continuar com os atritos. Tudo que é exigido em demasia por um lado ou por outro, não tem como o lado rival entregar. Por exemplo, uma demanda do Putin eu quero que a Ucrânia seja desmilitarizada. Não tem exército. Não tem cabimento nenhum a Ucrânia não ter mais exército depois do que ela está sofrendo na mão dos russos. Então, isso é um não acordo. Ela não entrar na OTAN. Tá bom, pode ser que esse seja uma demanda real. Mas dependendo do nível de exigência de um dos lados, o outro não tem como aceitar. Então eu não vejo saída. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozzy Cukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.